E aí galera, tudo em paz? Bom pessoal, essa é uma apresentação para a disciplina de Sistemas Distribuídos do curso de Sistema de Informação do Centro Universitário Unicristos aqui de Fortaleza. Eu me chamo Washington da Costa, professor da disciplina é o professor Alberson Bruno. Bom, e o tema é Java Message Service. Tá? Então vamos aqui, iniciando aqui o conjunto das definições. O Java Message Service é uma especificação padronizada para programas Java distribuídos para comunicação direta. Bom, essa é uma definição do livro do Coloris, de Sistemas Distribuídos, a quinta edição. Mas eu acho que uma definição mais prática seria dizer que o JMS é uma API da linguagem Java para middleware orientada a mensagens. Através da API JMS, duas ou mais aplicações podem se comunicar por mensagem. Ou seja, o objetivo aqui da implementação do JMS é fazer com que você possa fazer duas aplicações distintas enviarem mensagens uma para a outra, duas ou mais, né, aplicações. Você tem aqui mais algumas definições. Você tem funções dentro da JMS, tá? Você tem o cliente, que é um programa ou componente Java que produz e consome mensagens. Você tem um produtor, que é um programa que cria e produz, ele só cria e produz. Tem o consumidor, que é o programa que recebe e consome as mensagens. E você tem o provedor. Você tem o provedor JMS, que é qualquer dos vários sistemas que implementam a especificação JMS. Então, o que acontece aqui? Você tem um consumidor, você tem um produtor. E no meio dos dois você tem um provedor. Você tem um consumidor, produtor e provedor. Quando você fala em provedor, você, de certa forma, você tem um servidor, né? Então, o cliente, ele é o cara que, como aqui a definição é bem clara, ele produz e consome. Então, ele é cliente desse provedor, tá? E você tem várias opções de provedores, tá? Nós vamos ver aqui a pouco. Um destino JMS é um objeto que suporta a comunicação direta no JMS. Ou é um tópico, ou esse objeto é um tópico, ou é uma fila. Aí nós estamos falando de modelos, tipos de modelos, tá? No caso nós temos dois. O ponto a ponto, ou modelo de filas, queue, e tem o modelo Publish Subscribe, que são tópicos. Tá? No modelo ponto a ponto, você tem o seguinte: você tem um produtor que ele conhece o consumidor e ele envia mensagens para a fila do consumidor. Então, o produtor ele envia a mensagem para o provedor e lá na fila do consumidor que ele quer enviar essa mensagem. E o consumidor consome essa mensagem que está no provedor. Todos os dois criam conexões com o provedor. Tá? No caso é um modelo ponto a ponto, apenas um produtor e um consumidor. Ou então pode ter até vários produtores, mas apenas um consumidor, e esses produtores precisam conhecer esse consumidor. Tá? No modelo Publish Subscribe, um modelo de tópicos, você já tem uma diferenciação aqui. Você tem um produtor associado a um tópico, ou vários produtores associados a um tópico. Então, todos os consumidores ou inscritos, né? Como você tem um tópico, você tem que ter inscrito. Então, são consumidores que assinaram aquele tópico e quando um produtor envia uma mensagem para um tópico específico, todos os inscritos ou consumidores irão receber a mesma mensagem. Esse é o modelo de tópicos, tá? Inclusive, como exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós vamos fazer uma implementação de um provedor que implementa JMS e uma aplicação que utiliza o modelo de tópicos, que em súmula é um modelo que ele é para múltiplos
produtores e múltiplos consumidores. Tá? Um detalhe importante. No modelo, tanto no modelo Publish Subscribe quanto no modelo ponto a ponto, não é necessário que o consumidor e o produtor estejam em execução ao mesmo tempo. Não precisa o produtor estar em execução junto com o consumidor para receber as mensagens. Não. Por quê? Porque você tem um provedor, você tem a figura do provedor. Então não é necessário que você tenha a execução dos dois simultaneamente. Tá? Essa aí segundo o Colorize, essa figura está no livro de sistemas distribuídos, tá? Do Colorize, quinta edição. É a estrutura para implementação de uma aplicação e uma API JMS para uso de modelo tópico. A aplicação que vai utilizar do modelo tópico para o envio de mensagem. Tá? Aí você tem fábrica de conexão. Eu acho que para quem já trabalha com programação e mais especificamente aí com dados, né? Com dados você já deve ter trabalhado alguma vez com fábrica de conexão, com persistência. Essa é a palavra que eu estava procurando. Quando você trabalha com persistência, normalmente você implementa uma classe que vai salvar as configurações do provedor, do servidor, e vai mantê-las para que você crie aí uma conexão, que já seria o objeto da fábrica de conexão, tá? Então aí nessa estrutura você tem fábrica de conexão, a conexão em si. Do lado esquerdo você tem o produtor de mensagem e do lado direito você tem o consumidor da mensagem. Perceba que entre o produtor e o consumidor você tem a sessão. Tá? A sessão, justamente criada aí através da conexão, é aquela classe que vai manter a questão do tópico. Qual é o tópico em que o produtor e o consumidor estão interagindo. Tá? Então você vê aqui no produtor, ele envia para uma fila de tópicos e o consumidor recebe da mesma fila de tópicos. Tá? Ele recebe o que? A mensagem propriamente dita. Aí você tem alguns softwares que suportam JMS. São provedores. Tá? Eles gerenciam as sessões e as filas. Existem várias opções. Tá? Essas são as opções livres. Tem o ActiveMQ, JBoss, Hornet, Joran, MantaRay, OpenJMS, RabbitMQ. Desses aí eu testei o ActiveMQ, o JBoss e o OpenJMS. Bom, mas uma característica importante, pessoal, é que eu não sei se vocês conseguiram perceber, como eu tenho um provedor, né, que vai fazer aí o gerenciamento dessas sessões e filas e consequentemente das mensagens, eu posso integrar linguagens. Tá? Eu posso integrar linguagens. O provedor ele implementa a API, então ele está em Java, mas eu posso integrar uma linguagem com outra. Eu posso integrar, por exemplo, PHP com Java. Eu posso mandar de uma aplicação Java para algum repositório, algum sistema que utilize PHP, ou vice-versa. Só preciso saber como funciona a interação entre a linguagem e o provedor. Tá? Só por cima assim eu verifiquei um pouco da interação com o PHP. Também é possível. Eu vi que você só precisa ter uma classe específica que você implementa no PHP e ele também faz essa integração. Ele consegue consumir as mensagens lá do provedor. No provedor que está implementada a API JMS. Tá? Então, a nível aqui de ilustração, vamos fazer aqui uma implementação rapidinho aqui com um provedor ActiveMQ e utilizei a linguagem Java para criar uma aplicação que vai fazer essa conexão com o provedor, né, e vai enviar mensagens. Tá? Vamos aqui vou mostrar só primeiramente como obter aqui o provedor. Não é nada
complicado, você só precisa ir na página oficial aqui do ActiveMQ. Uma dica, assim que você entra, você vê que aqui já está aparecendo a versão 5.14. Mas se você for aqui na aba Downloads, você vê que tem aqui, veja todos os releases, né, de download de arquivos. Você vê que você tem várias releases, não só não só a 5.14, como mostra lá no home da página. Você tem até a 5.91. Bom, eu preferi não baixar a última, né? Aquele fantasma de dizer que a última versão das releases vem com defeito. Aí eu não quis. Eu baixei a 5.42. Nem a mais velha, nem a mais atual. Tá? Assim que você baixa, vem um arquivo de zip. A orientação é que você extrai para o seu deslocal C e o resultado vai ser esse. Essa é a estrutura de pastas que está no arquivo zip. Tá? Inclusive aqui está a biblioteca do ActiveMQ para Java que você vai precisar para implementar aqui o projeto. Tá? Vamos abrir aqui. Essa é uma aplicação que leva em consideração o modelo de código que está no livro de sistema distribuído do Coloris, tá? Bom, ela é só ilustrativa, então eu não vou me ater tanto ao código assim. Eu vou disponibilizar esse projeto como link na descrição do vídeo, então você pode baixar, o código está todo comentado, tá? Não tem nenhum problema. O intuito aqui, na verdade, é ilustrar o funcionamento da aplicação e da API, né, do provedor. E está implementada a API JMS. Tá? Então, mas vamos aqui por cima explicar algumas variáveis. Tá? Em primeiro lugar, você tem aqui variáveis que vão salvar, em primeiro lugar, a seção, né, a seção de publicação. A variável que vai salvar aqui o tópico, né, do que você vai publicar. Lembre que aqui nós estamos implementando uma aplicação que utiliza o modelo de tópicos, tá? Em conjunto com o provedor JMS. Tá? Então, ele está aqui, vai salvar na variável a seção, o tópico, a conexão, e essa variável aqui, ela é uma variável, na verdade, opcional. As outras três não são. Mas essa é opcional para que você tenha o nome do usuário que está enviando a mensagem. Tá? Por exemplo, eu acho que é bastante necessário. Aqui é o método construtor da classe, onde eu estou passando aqui numa string a fábrica de conexão, o nome do tópico e o usuário. Tá? Aqui nesse trecho do código, o que acontece? Para você implementar esse código, você vai ter que ajustar as configurações aqui do arquivo JNDI Properties. Tá? Esse é o arquivo de configuração que é utilizado pelo provedor, que pode ser utilizado pelo provedor para especificar o local do provedor. Então eu tenho aqui o endereço do provedor, o nome da fábrica de conexões e o nome do tópico. Tá? Aqui, se eu tivesse uma estrutura com várias máquinas, eu iria escolher uma para ser o provedor e na minha máquina cliente eu ia colocar o endereço dessa máquina. Aqui é o nome da fábrica de conexões, poderia ser outro, tá? E aqui é o nome do tópico exemplo, poderia ser outro também, não tem nenhum problema. Voltando aqui à aplicação principal, essas informações do JNDI Properties vão ser adquiridas aqui por esse método lookup, tá? Ele vai adquirir do JNDI Properties aquelas configurações. Aqui ele vai criar a conexão com o provedor. Aqui ele vai criar a seção para o produtor. Perceba que eu estou fazendo tudo numa classe só, tá? Num método só e numa classe só.
Então aqui ele vai criar a seção para o produtor, aqui ele está criando a seção para o consumidor. Aqui ele está pesquisando o tópico, tá? Aqui, mais abaixo, essa aqui também é interessante, ele está assinando o tópico. Então perceba, o consumidor ele precisa estar assinado no tópico, senão ele não vai receber a mensagem que os outros produtores vão enviar. E aqui ele escuta o tópico, né? Quando tiver uma mensagem nova, ele está ouvindo, então ele recebe. Aqui ele está iniciando aquelas variáveis, passando a conexão, né? As variáveis de conexão, seção, tópico, né? Publicação e o nome do usuário. Dentro do método construtor, ele está apenas inicializando a conexão. Tá? Mais à frente existe uma outra forma que nós vamos fazer para encerrar a conexão, para não ficar aí indefinidamente, né? Bom, vamos só pular um pouco aqui porque é muita coisa. Aqui é para fechar a conexão, né? Lá ele está iniciando, aqui eu estou encerrando. Nós vamos fazer um método, vamos utilizar um recurso para poder finalizar isso. Pronto. E aqui nós estamos no nosso main método, tá? Aqui em primeiro lugar ele vai pedir como entrada um nome, que vai ser o nome do usuário. Ele vai armazenar aqui nessa string name. Aqui ele está criando um novo objeto chat, passando a fábrica de conexão, o tópico e o name. Aqui tem tópico e chat, viu, pessoal? Mas não se incomode com isso não, porque na verdade o que interessa é o que está dentro da JNDI Properties. Tá? E o name que na verdade é o usuário. Mais abaixo eu tenho aqui um laço de repetição para poder ficar para mandar a mensagem, né? Ficar recebendo as mensagens. E aqui ele vai encerrar ele vai encerrar a aplicação usando o método close, a conexão, perdão. Caso eu passe dentro dessa string aqui o exit, a palavra exit. Tá? Então, basicamente é isso. Para que nós continuemos aqui, eu preciso executar, eu preciso subir o meu provedor. Então eu volto lá na pasta do ActiveMQ que está dentro do C, venho aqui no bin, como eu estou no ambiente Windows, eu venho aqui no Windows 32 e executo esse arquivo em logs, tá? Esse batch. Pronto, aqui ele está subindo o meu provedor. Provedor subido. Eu vou aqui só demonstrar para vocês aqui o console, ó. Eu tenho aqui o endereço do console, que não é bem esse, né, mas eu vou substituir esse conjunto de zeros aí pelo localhost. Porta 8161/admin. Pronto, esse é o console do meu provedor. Essa é a home, veja aqui que eu tenho query, que na verdade são filas. Como nossa aplicação não roda com o modelo, não está sendo implementada com o modelo de filas, não é interessante isso aqui. Eu tenho um modelo de tópicos. Veja que ele tem alguns tópicos aí default já criados. E eu tenho aqui interessante as conexões, que eu não tenho nenhuma criada, tá? Vamos voltar aqui para o tópico. Eu vou voltar lá para a aplicação. Eu vou executar agora aqui a aplicação. Perceba que, como eu disse, a primeira coisa que ele pede é o nome. Por motivo didático, eu vou colocar aqui o nome produtor 1. E em seguida ele já pede a mensagem. Então eu vou colocar aqui mensagem 1. Pronto. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Como nessa classe aí está implementada o produtor e o consumidor ao mesmo tempo, o produtor 1 enviou uma mensagem 1 e o próprio produtor consumiu a mensagem. Tá? No console,
é interessante que você consegue ver isso. Ó. Perceba bem, aqui não tem... Está na criada, eu vou só criar em tópico, ele vai atualizar. E já tem aqui o nosso tópico exemplo criado. Perceba que aqui eu tenho número de consumidores 1, mensagens enfileiradas 1, mensagens desenfileiradas 1. Nas conexões eu tenho uma conexão, certo? Então aqui eu só tenho um consumidor que é o próprio produtor. Mas vamos fazer uma coisa interessante, vamos criar aqui uma outra instância dessa aplicação. Vamos colocar o nome produtor 2. Aqui ele já pede a mensagem, vamos colocar aqui mensagem 2. Produtor 2 enviou a mensagem 2. Se eu voltar aqui na instância da aplicação do produtor 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter a mensagem 1 e a mensagem 2 que foi enviada pelo produtor 2. Lá no console, Topics, eu tenho aqui número de consumidores 2, mensagens enfileiradas 2 e mensagens desenfileiradas 3. Por que eu tenho 3? Porque eu já tinha uma do produtor 1 que consumiu dele mesmo. E agora eu tenho a mensagem 2 que foi enviada para ele mesmo, 2, e para 1. Então somou o 2 com 1, com 3. Se você for aqui em conexões, você vai ver que tem mais uma conexão criada. Tá? Mas vamos fazer outra coisa aqui. Vamos criar mais uma instância da aplicação. Produtor 3. Mensagem 3. Produtor 3 enviou a mensagem 3. Se eu for no produtor 2, vai ter a mensagem 3. Se eu for no produtor 1, vai estar lá a mensagem 3. Então já tinha a 2, já tinha a dele mesmo, e ele recebeu a 3. Voltando lá no meu provedor, no meu console, se eu for em tópicos, eu tenho número de consumidores 3, mensagens enfileiradas 3, mensagens desenfileiradas 6. Por que tem 6? Tinha 3. Porque o produtor 3 enviou para ele mesmo, enviou para o produtor 2 e enviou para o produtor 3. Já tinha um 3, mais 3, ficou 6. Conexões. 3 conexões. Beleza? Então essa é a implementação do JMS, de uma aplicação também que utiliza do JMS em modelo de tópicos. Só uma coisa aqui, uma observação interessante que eu percebi no provedor ActiveMQ, eu acredito que no JBoss e no OpenJMS seja possível. Eu não consegui fazer lá, mas aqui no Active é bem mais simples. Se você tem aqui o tópico no provedor e você acessá-lo aqui dentro do ActiveMQ, você pode enviar uma mensagem dentro do provedor para os inscritos, para os subscribers do tópico. Então, dentro do provedor, eu estou enviando aqui uma mensagem console, enviando. Perceba que agora aqui no tópico ficou o seguinte: número de consumidores 3, mensagens enfileiradas foi para 4, mensagens desfileiradas foi para 9, tinham 6. Por quê? Porque o provedor enviou para 3 consumidores, então já tinham 6, com 3 ficou 9. Se eu for aqui nas aplicações, veja bem, ó, mensagem console. No produtor 3, no produtor 2, mensagem console. E no produtor 1, mensagem console. Beleza? Então, galera, era isso. Tá? Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenha sido enriquecedor aí para a disciplina. Infelizmente, eu não posso estar na apresentação de vocês por questão de choque de horário. O professor Alberson aí sabe. Infelizmente, porque eu queria conhecer também as outras tecnologias. Que eu vi só o professor Alberson mandou para mim a imagem dos outros temas. Achei também que seriam interessantes. Mas infelizmente, por questão de choque de horário, não posso participar. Bom, então espero que tenham gostado. E é isso.